Boa noite. Orador do Grande Expediente, vereador Ernesto dos Santos, lembra por que se candidatou ao Legislativo. Não sabia que eu tinha esse sangue político, mas comecei a perceber quando eu fui líder comunitário do meu bairro, do bairro Planaltina, e onde a gente conseguiu fazer grandes trabalhos, onde a gente conseguiu salvar a nossa sede comunitária, onde nós estava indo a leilão, a gente conseguiu comprar. Aprovada a criação de Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo na Câmara Municipal. A cultura, a tradição gaúcha, ela é uma cadeia econômica na geração de emprego e renda. Pois hoje nós olhamos para a nossa cidade aqui, nós temos a agropecuária, que vende alimentação para os cavalos. Nós temos um médico veterinário que está se formando ali na universidade e vai cuidar dos nossos animais. Nós temos o ferrador, nós temos várias hospedarias, várias famílias que sobrevivem da hospedaria cuidando de animais. Meio ambiente. Saiba como separar e encaminhar o seu resíduo para o destino certo. Tudo que você tiver de recicláveis, inclusive o vidro que eu não tenho aqui, você coloca numa única lixeira. Essa lixeira dos recicláveis, ela vai chegar lá na central de triagem e a pessoa responsável vai fazer a triagem correta desse material. É importante que você mande esse material higienizado para que eles consigam aproveitar. E você pode fazer essa higienização durante a lavagem da louça. Agora no canal da comunidade. Fique conosco! O vereador Ernesto dos Santos fez sua estreia no espaço dedicado ao orador do Grande Expediente. Durante 30 minutos, ele contou sua história até a chegada ao Parlamento Municipal. Natural de Campinas do Sul, Ernesto dos Santos veio para Passo Fundo com 16 anos em busca de trabalho e oportunidades na área da construção civil. Iniciou sua carreira como servente de pedreiro e desde a década de 90 tem a sua própria empresa. Trabalhei alguns tempos como servente pedreiro, aí fui promovido a pedreiro, fui em todas as profissões na área da construção civil eu passei. Fui ferreiro, fui carpinteiro, fui encarregado de obra, fui mestre de obra, até que lá para os anos 90 eu constituí a minha empresa, a minha construtora, que existe até hoje, graças a Deus. Nós temos a nossa construtora aí, que é a Telsul Construções, e é onde a gente trabalha, constrói para o Passo Fundo inteiro aí. Já falamos assim que passa de 100 funcionários entre diretos e indiretos, e temos aí na lida, estamos trabalhando sempre na área da construção civil, é o nosso ramo, a nossa atividade. Sua carreira política iniciou no bairro Planaltina, onde foi presidente da Associação de Moradores por 3 mandatos consecutivos, e chegou ao Legislativo Municipal com o apoio de 1.337 eleitores. Em seu primeiro grande expediente, contou o motivo de ter se candidatado. Não sabia que eu tinha esse sangue político, mas comecei a perceber quando eu fui líder comunitário do meu bairro, do bairro Planaltina, e onde a gente conseguiu fazer grandes trabalhos, onde a gente conseguiu salvar a nossa sede comunitária, onde nós estava indo a leilão, a gente conseguiu comprar, parcelamos em 60 vezes, e esse foi um compromisso que eu assumi com a minha comunidade, com a minha diretoria, de só entregar a presidência de bairro depois de tudo pago, de tudo documentadinho, em nome da Associação de Moradores do bairro Planaltina, porque eu tinha um medo assim, que pudesse voltar a ir a leilão novamente, então eu assumi esse compromisso e só entreguei depois de tudo paguinho. E se eu conseguir fazer esse tipo de trabalho na minha comunidade, no meio de tantos outros que eu fiz por lá, por que não se candidatar a vereador para mim poder prestar um serviço para toda a comunidade de Passo Fundo, não só para o meu bairro? E é isso que a gente está fazendo, a gente está trabalhando muito, não é fácil, mas estamos trabalhando. A gente conseguiu a entrega da capela mortuária do bairro Planaltina, foi entregue com a quarta-feira, e o nosso pedido, a nossa reivindicação, que era a reforma do pórtico da Roselândia, começaram as obras
Então, estou muito feliz que esse era um pedido nosso, meu, do vereador Ernesto e da vereadora Ada, da reforma daquele pórtico, e graças a Deus conseguimos, e tantos outros serviços que a gente tem conseguido através do executivo, tem nos atendido muito bem e temos conseguido mostrar um bom trabalho para a nossa comunidade. Pessoa de hábitos simples que cultiva as amizades e a tradição gaúcha. Tem seus valores fundamentados em 3 principais alicerces: família, trabalho e fé. Se nós não acreditar em Deus, nós não ter fé, nós não chegamos a lugar nenhum. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, mais complicados, que está dando tudo errado, nós temos que ter fé e nós temos que acreditar que aquilo vai passar e dias melhores virão. E a família, sem família a gente não chega a lugar nenhum. E eu sempre digo que eu só me dei bem depois que eu constituí família, depois que eu tenho uma esposa do meu lado, os filhos do meu lado, me ajudando, me dando apoio. E aí as coisas ficam mais fácil, aquele fardo fica mais leve, quando a gente consegue dividir com a família a lida, a função do dia a dia, né? O trabalho é tudo, né? Porque ninguém vive sem um trabalho, né? Então eu me dedico muito ao trabalho, para nós deixar satisfeito os nossos clientes. Os clientes hoje eles são muito exigentes e nós temos que deixar eles satisfeitos para que eles possam indicar nós para os amigos, para os outros, né? Então eu sempre procurei ser muito certinho no trabalho, procurar fazer o mais bem feito possível e esses 3 fundamentos que eu tenho, esses 3 pilares principais: fé, trabalho e família. Nesta mesma sessão foi aprovada a criação de um novo grupo especial. A Frente Parlamentar Mista do Tradicionalismo, proposta pelo vereador Evandro Meirelles, teve apoio unânime do plenário. Que essa Frente Parlamentar Mista é muito importante para a nossa sociedade. Não somente em cultivar a tradição, não somente chimarrear, não somente comer um churrasco. Pois eu aqui sou narrador de rodeio. E como tem outras profissões, pessoas que hoje sobrevivem de eventos tradicionalistas. E nós que estamos vivendo a pandemia, estamos enfrentando uma pandemia, e agora após pandemia, o poder público tem que ter os olhos para a nossa cultura, para a nossa tradição gaúcha. E com essa Frente Parlamentar Mista, queremos aqui valorizar os nossos eventos, o Rodeio Internacional de Passo Fundo, o nosso Canto Galponeiro, Festival da Música Gaúcha, do nosso sempre patrão e sempre será lembrado, Adão Cirinei da Cunha, as nossas entidades tradicionalistas, os nossos CTGs, as nossas invernadas artísticas, os nossos fandangos. E aqui, Ramado, dizendo para vocês também, do nosso Parque de Rodeios da Roselândia, onde por ano, anualmente, acontece mais de 20 eventos de torneio de tiro de laço. E ali eu defendo essa classe, porque no meio campeiro, eu posso dizer com propriedade para vocês, como eu, narrador, e outros demais colegas narradores que vivem deste trabalho, colegas sonorizadores, alugadores de gado, juízes, o pessoal que vende o lanche. Então essa Frente Parlamentar vem para que nós possamos ter um olhar para nosso tradicionalismo. Porque eu sempre digo aqui, a cultura, a tradição gaúcha, ela é uma cadeia econômica na geração de emprego e renda. Pois hoje nós olhamos para a nossa cidade aqui, nós temos a agropecuária, que vende alimentação para os cavalos. Nós temos um médico veterinário que está se formando ali na universidade e vai cuidar dos nossos animais. Nós temos o ferrador, nós temos várias hospedarias, várias famílias que sobrevivem da hospedaria cuidando de animais. Porque hoje tem vários profissionais liberais que investem no cavalo como lazer, como entretenimento no final de semana. E essas pessoas cuidam. Então, assim, a Frente Parlamentar, reforço mais uma vez aqui, é para isso. Para nós também defender
a nossa geração de emprego e renda e a nossa cadeia econômica que gira em torno da cultura e da tradição do nosso Rio Grande do Sul. E depois do intervalo, nós vamos falar como você pode encaminhar o seu resíduo para o destino certo. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Esperança e fé que tudo vai dar certo. Distante, longe, afastados, mas com o coração bem perto. Medos e incertezas temos sim. Profissionais nos amparam até o fim. Estão nos hospitais e não em casa por você e por mim. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é você quem constrói. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é você quem constrói. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado no último sábado. Por isso, neste bloco, nós preparamos um vídeo para mostrar como separar e encaminhar o seu resíduo para o destino certo. Quem tem as informações é a embaixadora do Lixo Zero em Passo Fundo, Manuela Cielo. Muitas pessoas me perguntam como fazer para começar a separar o lixo em casa e por que separar se o caminhão mistura tudo, além da preocupação em tempos de pandemia. A gente precisa saber quais os resíduos que a gente gera, para onde que eles vão, quem que a gente ajuda nesse caminho, por que fazer isso, né? É importante você saber que você gera os recicláveis ou secos, os orgânicos ou os úmidos, os tóxicos ou perigosos e os rejeitos, que a gente tem mania de falar que é tudo aquilo que não tem mais jeito, que é a única coisa que deveria ir de fato para aterro sanitário. Você pode separar os seus resíduos recicláveis numa única lixeira. Por exemplo, latinha, PET, papel, tudo que você tiver de recicláveis, inclusive o vidro que eu não tenho aqui, você coloca numa única lixeira. Essa lixeira dos recicláveis, ela vai chegar lá na central de triagem e a pessoa responsável vai fazer a triagem correta desse material. É importante que você mande esse material higienizado para que eles consigam aproveitar. E você pode fazer essa higienização durante a lavagem da louça. Por que eu recomendo você colocar tudo numa única lixeira e não separar o plástico do papelão, do vidro e do alumínio dentro da sua casa? Porque lá nem tudo que eles recebem vai de fato ser reciclado. Por exemplo, esse material aqui, ele é reciclável, mas ele não é de fato reciclado por falta de viabilidade técnica e econômica. Ou seja, em alguns lugares aqui do Brasil é possível, mas aqui na nossa região a gente sabe que esse tipo de material é encaminhado como rejeito. Além do isopor, também a gente sabe que tem algumas pessoas que reciclam, mas aqui na nossa região eles acabam indo para aterro sanitário. O vidro, infelizmente, tem pouco valor agregado, fazendo com que vários catadores acabem não pegando ele, né? Então a gente precisa avançar muito ainda nessa cadeia da reciclagem, mas o nosso papel é separar os resíduos recicláveis e encaminhar corretamente. Qual que é esse encaminhamento correto? Ou você entra em contato direto com uma cooperativa se você quiser doar os seus resíduos ou o resíduo do condomínio inteiro que você mora, né, que ajuda muito eles. Ou você coloca no separado dos outros resíduos, que é o resíduo orgânico ou o rejeito. O resíduo orgânico, ele é o resíduo que corresponde ao resto de comida,
seja casca de frutas, legumes, resto de verduras. Esses resíduos você poderia fazer a compostagem deles, inclusive em apartamento, que hoje existe técnicas, né, e tipos de recipientes que você pode usar para fazer a compostagem. Então, se você pensar que a gente gera muito resíduo orgânico, praticamente 50% do que a gente gera é resíduo orgânico, e ele está indo tudo direto para aterro sanitário, sendo que ele poderia ser compostado, é muito ruim, né, saber dessa informação. Então, o que a gente pode fazer para contribuir é separar e fazer a compostagem deles. E nessa forma de fazer a compostagem, a gente também vai minimizar o desperdício, né? Porque quando a gente começa a separar o resíduo orgânico, a gente também começa a evitar desperdício para que não gere tanto resíduo orgânico. Já os resíduos tóxicos ou perigosos são aqueles pilha, bateria, lâmpada fluorescente, eletroeletrônico, todos esses tipos de resíduos, o medicamento também, eles têm um encaminhamento diferenciado, que eles devem ser encaminhados a pontos de coleta específico da cidade. Ou seja, você tem que ir, por exemplo, numa farmácia, levar o seu medicamento vencido lá. Tem algumas farmácias que sabem da sua responsabilidade, tem esse ponto de coleta. Você pode ir num shopping ou no mercado. Alguns têm um ponto de coleta para lâmpadas, que é uma caixinha vermelha. Algumas lojas também têm ponto de coleta. E é importante que você leve esses resíduos não pro lixo comum, né? Nunca descartar em lixo comum, mas em pontos de coleta específico, porque eles são perigosos, tóxicos, eles podem contaminar água, solo e ar. Então é importante que você encaminhe corretamente. Já os rejeitos são encaminhados direto para aterro sanitário. Resto de papel higiênico, absorvente, fralda, cotonete, fio dental, inclusive o resíduo orgânico, se você não fizer a compostagem, acaba sendo destinado como rejeito, indo para aterro sanitário. Então, esses resíduos você pode separá-los em casa. 3 tipos de lixeiras resolve, né? Uma para reciclável, uma para orgânico e uma para rejeito. Esses 3 tipos de resíduos vão facilitar muito na sua segregação. A segregação da fonte ela é fundamental para que o processo de reciclagem funcione corretamente. Os resíduos perigosos você tem que sempre lembrar de entregá-los em pontos de coleta específica. Os eletroeletrônicos que eu vejo que não avançou muito ainda, né? Mas campanhas existem para que ele seja encaminhado corretamente. E o óleo de cozinha você sempre deve armazenar em garrafa PET, encaminhar a pontos de coleta, né? Porque nunca colocar em vidros que pode quebrar e contaminar o local onde estiver. É importante você saber também que a gente está vivendo um momento de pandemia e o uso de máscara se faz necessário e obrigatório. Porém, é importante que você jamais descarte a máscara junto com resíduos recicláveis, onde catadores vão mexer para retirar o seu material para encaminhar para reciclagem. O que você vai fazer com a máscara? Vai retirar ela, colocar dentro de um saco plástico, dar um nó, colocar dentro do saco de lixo do banheiro, dar um outro nó e depois descartar. É importante que, se tiver alguma pessoa contaminada no domicílio, esses cuidados com resíduos sejam ainda mais redobrados, né? O resíduo, por exemplo, reciclável, tem uma recomendação técnica que ele deve ficar em quarentena antes de ser doado. Então, se você puder deixar um espacinho da sua casa, os resíduos recicláveis por um tempo, onde tem uma iluminação solar que faz com que o vírus fique inativo de forma mais rápida, seria o ideal, porque assim a gente evita que haja alguma contaminação, uma vez que o vírus dura horas ou dias em determinadas superfícies de determinados resíduos. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira termina aqui. Uma boa noite e um ótimo início de semana.